Amado povo de Deus, bom dia, paz do Senhor. Estamos iniciando o nosso culto de hoje, nosso culto das nossas manhãs com Deus. E eu quero desejar a todos os irmãos um dia abençoado. A paz do Senhor possa estar preenchendo os nossos corações, que nós possamos sentir a presença do Senhor em nossas vidas nesta manhã. E tenhamos um dia dirigido pelo Senhor. O nosso propósito é que todas as manhãs nós possamos estar recebendo a direção do Senhor em nossas vidas, sermos cada vez mais cheios do seu Espírito, que a nossa fé seja acrescentada no Senhor e nós possamos trilhar os nossos caminhos dirigidos pelo Senhor. Quero agradecer ao Senhor por esse momento. Depois nós teremos uma leitura bíblica, louvores e meditação na palavra do Senhor. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando das bênçãos e das misericórdias do Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais esta manhã, obrigado por mais este momento, por o cuidado do Senhor em nossas vidas. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom dia a todos, graça e paz. O Salmo 124, versículo 1, nos diz: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga. E a nossa oração de gratidão ao nosso amado Deus. E que Ele continue nos usando como instrumento em suas mãos. Desejo a toda a equipe e a cada ouvinte que Deus continue abençoando ricamente as suas vidas. Deus os abençoe. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de ser um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar.
clamamos a ti, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Bom dia a todos, meus estimados, amados irmãos e irmãs, na graça maravilhosa do Senhor Jesus. Que nesse dia possamos desfrutar da presença constante e abençoadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus, nosso Pai, conceda a cada um de nós a sua graça, a graça do perdão, a graça da paz, do amor, da sua palavra e o ensino que Ele nos traz da sua palavra através do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe nesse dia. Irmãos, para nossa reflexão da palavra do Senhor, nesta manhã, te convido a ouvir a leitura que farei. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Diz a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, aplica em nós a Tua palavra, meu Pai, e abençoa-nos conforme a Tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, porque precisamos da Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, à luz desse texto maravilhoso de Filipenses 2, 5 a 11, quero compartilhar com os irmãos sobre o tema o valor do sacrifício de Cristo, a entrega de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo por nós. A palavra de Deus diz que Deus chamou um povo, escolheu esse povo e elegeu povo dele, povo amado e guardado em Jesus Cristo. Mas esse povo se rebela contra Deus, desobedecendo a Deus, pecando contra Deus, sendo assim, ficando fora da graça de Deus. A palavra de Deus, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A humanidade estava perdida sem a graça de Deus e sem a salvação. Destituídos significa afastado, demitido, retirados da graça de Deus,
Sendo assim, precisavam de um mediador, mas esse mediador precisava ser perfeito, único, eficaz, definitivo. E Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele já tinha no seu plano redentor a sua vontade de resgatar esse povo que Ele mesmo escolheu e elegeu. A Bíblia nos aponta, irmãos, esse mediador. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo de número 2, a palavra de Deus nos chama a atenção para esse versículo, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho esse que se deve prestar em tempos oportunos. Então, irmãos, Deus, com o seu plano redentor, o seu plano salvador, Ele nos indica aqui a graça maravilhosa de Cristo na nossa vida. Olhando também, irmãos, para a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 23 a 28, especificamente o versículo 28 diz assim, irmãos: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam a salvação. É maravilhoso, irmãos, olhar como o apóstolo Paulo nos exorta Timóteo a prestar bem atenção quando ele narra em Filipenses 2, 5 a 11 a disposição, o sentimento, o amor, a vontade, o desejo de Cristo resgatar esse povo, assim como a todos nós e aqueles que crerem em Jesus. O texto diz, irmãos, bem claro: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. O sacrifício, irmãos, de Jesus tem valor, porque Ele é o nosso mediador, aquele ungido de Deus, para nos alcançar com a sua graça, com o seu perdão, nos trazendo a reconciliação em Deus, através de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em Romanos 5:8, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus, sem pecado, se fez pecado. Jesus, sendo Deus, se fez homem. Jesus, sem culpa, se fez culpado por nós. Sendo soberano, e estando na sua glória, se humilhou,
se esvaziou de si mesmo e desceu até nós para nos resgatar. Quando olhamos, irmãos, também para a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, a palavra de Deus é clara, que Jesus assume a nossa dívida, Jesus assume a nossa culpa. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, irmãos, Ele se entrega por nós. Ele desce, sofre, morre por nós. A cruz que nós merecíamos, Ele assumiu. Mas também, irmãos, a palavra de Deus diz em Hebreus 9, 28 que Jesus, o perfeito, aquele que sem pecado, aquele que com seu sacrifício eficaz, verdadeiro, único, diz que Jesus Cristo assumiu nosso lugar de uma vez por todas, de uma vez para sempre, definitivo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam a sua salvação. Mas também, irmãos, essa representação de Jesus, essa graça de Deus na nossa vida, que estávamos separados de Deus, Deus nos aproxima através de Cristo, Deus nos reconcilia através de Cristo. Mateus 27, 51 diz, irmãos, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Ou seja, irmãos, Jesus Cristo abre o caminho para termos comunhão com Deus, acesso direto a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que possamos lembrar e relembrar do grande amor de Deus, de enviar Jesus para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, ou seja, nos dar salvação, vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, nesse dia, e que o Senhor nos dê a alegria de pertencermos a esse Deus maravilhoso. Amém? De amor, nos prostramos.
lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra, Senhor. Obrigado por esta palavra de hoje. Obrigado, Senhor, pela Bíblia, que o Senhor instruiu os teus servos a escrevê-la para que possamos estar lendo e meditando nela. Obrigado, Senhor, pelo teu amor para as nossas vidas. Dirige os nossos passos e recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe o culto que prestamos a Ti, que nós possamos ser edificados cada vez mais na Tua palavra, Senhor, e nos Teus caminhos. Obrigado por tudo, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, e queremos desejar a todos os irmãos que o Senhor te abençoe e te guarde, te conceda um dia abençoado.